chamo Ada Renê, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. A gente vai começar a apresentação do nosso artigo Dissidência, Arte e Diversidade na Expo Queer, uma experiência manauara junto com os colegas Paulo Henrique e Cristóvão Coutinho. A Expo Queer aconteceu entre os anos de 2018 e 2019, foi realizada na Casa das Artes, um local bem localizado, em Manaus, e teve como curadores os dois colegas, o Paulo e o Cristóvão. Foi um momento de acirramento político em torno das discussões de ideologia de gênero e propunha essa discussão de corpos considerados estranhos, né? A gente parte dessa pergunta, ou seja, de como se deu esse processo de construção da Expo Queer, por meio de uma metodologia de pesquisa autoetnográfica, né, que se faz pela memória e por aquilo que o artista desenvolve. Esse é o local da exposição, na frente ali do Teatro Amazonas, próximo da Igreja de São Sebastião, e os colegas curadores. Quando a gente pensa no nosso referencial teórico, a proposta é do queer, então a gente tem um contexto de lutas sociais, como apontado por Costa, entre 60, 70 e 1980, os movimentos de contracultura e a aproximação com questões teóricas como pós-estruturalismo, pós-feminismo, que redundaram na arte queer e homoarte, por exemplo. Existe um questionamento de um padrão humano, principalmente da cis-heterossexualidade, o que gera, né, incômodo em reacionários, e aí, nesse momento de acirramento político, a gente trabalha com a proposta do queer, né, que é esse espaço acolhedor a artistas que questionam esse padrão e que se sentem acolhidos em alternativas não binárias. Essa é uma das imagens da exposição. Então, entre os autores que trabalham, a gente tem Louro, que, para explicar o queer, utiliza-se da ideia, da metáfora de uma viagem que não tem um ponto de chegada, né? Colin Souza Sena, que fala dessa necessidade de se enviadecer, né? Produzindo interseccionalidades, um ativismo dissidente e entendimento do queer, que é essa aproximação com corpos transgressores aliados a um movimento artístico que propõe queerizar a experiência e também questionar os padrões, como a gente já falou, né? E a Butler aponta. Então, esse gênero que é performativo, né, propicia esse encontro com a arte, que questiona um limite metafórico aí de pouca clareza entre o que é fumaça e o que é fogo. Salles fala das construções, né, a ideia de performance de Butler como o uso, né, do mecanismo que é construído essa performance bem por meio de uma linguagem, a denúncia de uma sexualidade disciplinadora, né, na quebra de padronizações, e essa aproximação com os museus, como Renato Pinto explana, né, ele fala que é uma aproximação ainda em comum, a gente tem poucas mostras, e que esse tema ele se legitima a partir desse questionamento de institucionalizações, tanto de padrões humanos, como um espaço de abertura para que esse estranhamento do queer se aproxime do espaço artístico. Blanca fala da arte contemporânea do queer, que inclui tanto artistas que não querem institucionalizar, assim, museus ou galerias, dessa aproximação com um caráter marginal, ou seja, de estar às margens, né, abarcado nesse conjunto dos movimentos sociais, e de artistas que também não querem se enquadrar em um sistema de artes, afinal, o queer, ele não propõe enquadramentos, né, que a gente verifica em atuações urbanas e nesse anonimato de quem fez aquela arte. Miranda e Garcia, que fala dessa aproximação do queer com as minorias sociais, por conta das especificidades, das pluralidades e do grupo que é diverso, a ideia de uma arte que também é ativismo político e acadêmico, por serem estudos que questionam perspectivas essencializantes. Fidelis, que fala da performatividade política do queer e um casamento com as epistemologias, ou seja, com essas produções de conhecimentos e com o próprio diálogo dessa produção do saber, né, dessa teorização de como se fazem os diferentes saberes plurais e não enquadrados em normatividades como a heteronormatividade. Olá, sou Paulo Henrique Trindade Corrêa, assino esse artigo junto com a Adam e com o Cristóvão Coutinho Batista. É interessante pensar esse 2017 como um marco para a luta pela democracia e pela pluralidade, combater a propagação de discursos de ódio, né, e de situações polêmicas que aconteceram, tanto na Queer Museu em Porto Alegre, como também na performance do Wagner Watts, né, que causou polêmica no MAN, em São Paulo. E também do posicionamento do então ministro José Sá Leitão, né, acerca das opiniões emitidas referente à performance, né, onde fazia reflexão à performance do Labete, né. Aqui as imagens, né, do Queer Museu em Porto Alegre e do Labete. No entanto, as questões de censura no Brasil elas já têm um histórico, né? Se a gente for fazer um resgate, aí é um exemplo que a gente traz aqui da artista Márcia X, né, no Centro Cultural Banco do Brasil em 2006, e aí cabe aqui a arte e a educação
pensar, né, articular esses espaços de fortalecimento desse debate para a formulação de conceitos, emissões de visão de mundo e principalmente estabelecer trocas de conhecimento que tornam capazes a interpretações da realidade. Essa aqui é a imagem, né, do Desenhando em Terços, da artista Márcia Eck. Então, como o Adam comentou, naquele primeiro momento de acirramento político, foi necessário ali a construção de um projeto e de um briefing, né, onde foi apresentada a proposta e a aprovação também pela Secretaria de Cultura. E a gente traz uma reflexão sobre curadoria do Paulo Reckenhoff, essa perspectiva de que Manaus, né, se estagnou no ambiente no meados dos anos 80, sem diálogo crítico, né? E nessa continuidade mesmo de pensar estruturas que dessem capacidade ali para o circuito e sistema de arte na cidade, pensando também a inserção de artistas nesses espaços de tomada de decisão. Então, cabe aqui a gente pensar, por exemplo, uma Expo Queer, né, onde ela inicia num segundo momento, com a pré-produção, no convite para artistas, não só de Manaus, então a gente vai ter ali representantes e convidados do Pará e do Distrito Federal, terá confirmação também dessas presenças e realização de encontros presenciais e visitas técnicas. E aí a gente trouxe aqui uma questão do Loureiro, no sentido dessa formulação do imaginário amazônico, né? Uma vez que a maioria dos artistas se tratam da região norte, se tratam do estado do Amazonas. Então, são artistas contemporâneos aí que invocam, né, esse imaginário, onde cabe a ele alegorias, né, que produzem esse imaginário da cultura amazônica, referente à compreensão do homem, do amor, da vida, da morte, do trabalho, da natureza. Isso a gente vê, por exemplo, nas obras como do Jansen Cardoso, né? Num terceiro momento, cabe aqui também uma reflexão acerca do recebimento dessas obras, né, porque boa parte veio por submissão do correio e também entrega na Casa das Artes, mas também teve casos específicos, né, como o uso da embarcação naval, como foi recebida as obras do Boi Rasgadinho de Parintins. E fora o fomento para a realização desses trabalhos, né? Ao todo foram 80 trabalhos, mais de 50 artistas envolvidos e 2 coletivos oriundos aí do Amazonas, Pará e Distrito Federal. E aí cabe uma reflexão do Rômulo Nascimento e do Sávio Stocco, no sentido que é uma provocação acerca desse incentivo e apoio a essas instituições públicas e privadas, né, no fomento das artes visuais, tanto para alimentar esse circuito de artes visuais, que passa por essa perspectiva mesmo de geração de renda e de um circuito, como também a fomentação aí de uma produção de capital simbólico e que possibilite acesso à comunidade desses bens e dessas produções artísticas. Nesse quarto momento, foi pensado ali a divisão de categorias, onde esses artistas foram inclusos, né, no quesito imagens e transmídias, escritos, performance audiovisual, sonoridades e memória. Também teve uma reflexão acerca dos processos de arte e educação, né, pensando ali a divisão dos espaços e também o acesso desses espaços de uma forma mais abrangente, a divulgação e a comunicação da própria exposição e a abertura da exposição em si, né? Pensando também em outras atividades integradas ao longo da mostra, como a própria mostra de audiovisual, rodas de conversa, oficinas, shows e performances. E aí cabe uma reflexão da Ana May Barbosa no sentido de trazer um pouco dessa proposta de arte e educação também ao longo de todo o projeto, né? Onde a questão estética também e a acessibilidade, elas são pontos primordiais para a diferenciação, né, desse trabalho do curador e do arte educador nas instituições. Então, a problematização que a gente traz é desses curadores trazerem esse discurso, né, essa temática de gênero, sexualidade e corpos para esse campo institucional, né? Também a oportunidade aí de uma produção contemporânea de mais de 80 trabalhos e artistas, majoritariamente da região norte. É um contexto eleitoral exacerbado, né, de 2018, com discursos de ódio, e também a relação desses trabalhos articulando questões de gênero, raça e classe, e também questionando a cis-heteronormatividade. Cabe também aqui a aproximação do público com a Casa das Artes, a gratuidade da programação, né, com relação à geração de inclusão, o âmbito administrativo também, nessa perspectiva de aproximação da gestão cultural com outros produtores e organizações LGBTQIA,
e também o destaque para a melhor exposição realizada, né, na Secretaria de Cultura. Gostaríamos de agradecer aí o Cristóvão Coutinho Batista, e que assina esse artigo. Muito obrigado.